que nos sustenta, né? Eu, hoje, o versículo que eu envio toda semana para muitas pessoas, né? Em torno de 150 pessoas eu mando todo dia uma mensagem bíblica. E a de hoje, ela nos diz bem clara, né? Tem a mensagem e tem a reflexão. A mensagem que eu mando todos os dias para as pessoas, né? E a de hoje, ela diz assim, que ela está em Lamentações, no capítulo 5, o verso 22 a 24, que diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Mas a reflexão embaixo, ela nos traz uma reflexão dizendo assim: a vida é minha e eu faço o que eu quiser. Não é assim que o povo costuma dizer, que as pessoas costumam dizer, quando alguém tenta lhe orientar de que está algo errado, aí a pessoa diz: a vida é minha e eu faço como eu quiser. Na realidade, a vida é um dom de Deus, embora sejamos livres para fazer o que quisermos, seja bem ou mal, haverá consequências nas ações. Deus nos concede a vida constantemente, fornecendo-nos alimento e o ar que respiramos. Experimentemos fechar a boca e o nariz por 5 minutos e veja que você não tem um gerador próprio de vida. Então, se a gente passar muito tempo sem respirar, a gente morre. Então, é a prova de que a vida da gente não é nossa. A vida da gente, ela pertence a Deus, porque foi Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, meus irmãos, a nossa vida, ela não é dependente do que a gente quer. Ela depende exclusivamente de Deus. E se não fosse as misericórdias de Deus em nossa vida todos os dias, a gente nada seria. Mas vamos voltar aqui aos nossos estudos e hoje nós vamos falar de 2 Crônicas, né? O livro de 2 Crônicas, que fala a metade do seu livro a respeito de Salomão, né? Davi, em 1 Crônica, Davi, no capítulo 29, ele termina o seu legado, ele morre e deixa o reinado para Salomão, né? Salomão, que foi um homem ainda jovem, levantado por Deus para ser rei. Salomão, quando Deus em sonho fez que Salomão fizesse um pedido do que ele queria para dominar o reino de Israel, e ele pediu sabedoria, porque ele tinha em torno de 12 a 14 anos, por aí, nessa faixa, e ele pediu somente sabedoria para governar o reinado de Israel. Então, meus irmãos, é difícil para uma pessoa jovem governar uma nação sem sabedoria, e Salomão, nesse momento, já foi muito sábio em escolher a Deus que ele desse sabedoria. E assim, como Deus viu no coração de Salomão o desejo de cuidar daquela nação com discernimento e sabedoria, Deus não deu só a Salomão a sabedoria, mas deu tamanha riqueza de acordo com sua sabedoria. Então, aqui no capítulo 1 de 2 Crônicas, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 17, a palavra diz assim: Salomão oferece sacrifícios de Gibeão. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todos o Israel e aos capitães de 1000
e aos de Sem, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus e Quiranteragirim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe amarra uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Salomão pede a Deus sabedoria. 1 Reis, né, que a gente viu lá atrás, que Crônicas é um livro que relata a história de Adão até o reinado de Salomão e outros reis que a gente vai estudar aqui em Crônicas. Então tem uma história relatando desse período até a vinda de Jesus. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bem ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longanimidade, mas sabedoria e conhecimento, para poder julgar ao meu povo sobre o qual te constituí rei. A sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti. Depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, e diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. As riquezas de Salomão. Salomão ajuntou carros e cavaleiros, tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades para os carros e juntos ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata, ouro, com pedras e cedros em abundância, como as sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata, e um cavalo por 150 nas mesmas condições. As caravanas os traziam e os exortavam para todos os reis dos heteus e para os reis de Síria. Então, meus irmãos, aqui já começa no livro de Crônicas, narrando a história de Salomão, quando ele foi constituído rei. E a Davi, que no seu coração habitava a construção de um templo, para que Deus ali pudesse habitar, e o homem ter o contato direto com Deus,
porque ainda não tinha vindo Jesus. Jesus, a gente sabe que ele veio no Novo Testamento, mas tudo se cumpria, tudo era feito no Antigo Testamento para a vinda de Jesus, porque era necessário que Jesus viesse para que a gente pudesse ter o direito à salvação. Tá? Mas ali, Salomão foi inteligente, porque ele pediu sabedoria, discernimento. E é isto que a gente tem que pedir a Deus. Sabedoria e discernimento para conhecer a sua palavra. Para saber quando a gente vai fazer as coisas, se está certo ou se está errado. Porque o Espírito Santo, quando passa a habitar em nós, ele vai nos direcionar para as coisas certas e nos mostrar das coisas erradas. Quando a gente pega a Bíblia para ler, se você tem pedido a Deus nas suas orações sabedoria e discernimento, você vai ter, porque quando você lê a Bíblia, você vai entrar na sua mente o entendimento da palavra e o conhecimento das coisas certas e o conhecimento do que Deus quer para que você faça aqui na terra através da obediência à sua palavra. Então, o que é que nos relata o livro de 2 Crônicas na nossa vida para os dias de hoje em que vivemos? O livro de 2 Crônicas ensina que a restauração espiritual depende do arrependimento e de priorizar a Deus para a vida atual e as religiões. Ele destaca que o distanciamento da verdade traz consequências destrutivas, enquanto a busca sincera atrai o perdão, a cura coletiva e a presença divina. A mensagem central do segundo livro de Crônicas aplica-se à atualidade por meio dos seguintes pilares espirituais que nós vamos ver agora. O verdadeiro templo e a adoração. A construção do templo de Salomão lembra que o divino não se limita à estrutura física, mas habita na comunidade e no coração humano. Lembre-se o que está lá em Atos, que diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Então é importante que a gente entenda que as religiões contribuem muito para a vida do crescimento espiritual de cada ser humano. Contribui sim, mas a gente tem que entender que quando a gente sai dali de dentro daquele templo, Deus não está mais ali. Deus só está ali naquele momento porque nós estamos ali, porque Ele habita em nós. Que nós somos templos e morada do Espírito Santo. Então é importante que a gente saiba disso, né? Para não ficar apegado à religião e esquecer o verdadeiro sentido de servir a Deus, que é justamente em espírito e em verdade. Né? A gente vê a passagem da mulher samaritana, em quando ela pergunta onde é o local de adorar, e Jesus diz que nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, mas é em nós mesmos, dentro de nós mesmos, que devemos adorar a Deus. Então, aqui, o verdadeiro templo de adoração, né, é justamente o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito que Deus nos dá todos os dias para que a gente entenda e viva em obediência a Deus. Mas habitar na comunidade e no coração humano. A construção do templo de Salomão lembra que o divino não se limita à estrutura física, mas habita na comunidade e no coração humano. Ensina que a adoração deve ser o centro da vida, antes de qualquer ambição pessoal. O valor da busca e do arrependimento. A passagem clássica de 2 Crônicas, do capítulo 7 a 14, atua como um guia atual para indivíduos e religiões, mostrando que a cura para crises sociais e espirituais começa quando o povo se humilha, ora e abandona a prática nociva, né? Então é importante que a gente entenda que nós não somos donos do nosso corpo, como o versículo que eu li ainda há pouco, né? Que a gente acha que o nosso corpo é nosso, a nossa vida é nossa.
e a gente pode fazer o que a gente quer. Podemos, porque Deus nos deixou livre. Mas há consequências do que a gente faz sem a orientação divina, sem a orientação do Espírito Santo. Então você só vai adquirir essa orientação divina e a orientação do Espírito Santo quando você passar a obedecer. Mas para você passar a obedecer, é preciso você ler a Bíblia, estudar a Bíblia para conhecer o que Deus deixou para cada um de nós. Quando você lê a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, a gente está tendo um diálogo com Deus, uma conversa. E o Espírito Santo que habita entre nós, passa a habitar em nós e nos revelar o que Deus quer de cada um de nós. Então aquele trabalho semanal de você ir à igreja, né? Todo sábado, todo domingo, toda quarta, toda quinta, aquilo é proveitoso naquele momento em que você está ali. Mas você tem que fazer como os bereanos. Nós devemos fazer como os bereanos. Aquela mensagem trazida ali naquele momento, ali no culto, é importante. Mas às vezes ela pode estar distorcida, porque o homem é falho, o ser humano é falho, né? As igrejas, as religiões de hoje, não todas, mas uma boa parte, são boas para a vida espiritual de cada ser humano, né? Então é preciso você conhecer aquela religião que justamente se identifica um pouco com a palavra de Deus, ou que se identifica quase toda com a palavra de Deus. Mas você só vai descobrir se você ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você não vai descobrir. Porque quem está falando ali em cima no púlpito é um homem que também é pecador, que também tem suas falhas, que também tem seus orgulhos, seus desejos próprios. Então, às vezes, ele está falando não pelo Espírito Santo, mas está falando pela sua matéria e pelos seus desejos. Então, é importante que a gente estude a Bíblia. E os bereanos faziam isso. Quando Paulo se reunia nas comunidades, e eles estavam presentes, e eles escutavam, prestavam bem atenção no que Paulo fazia. Mas, ao sair dali, eles iam pesquisar nas Escrituras o que Paulo falou tinha sentido. Então hoje, o que é que a gente tem que fazer? A gente vai para um templo, porque lá a gente se reúne em comunidade, certo? A presença de Deus estará presente, com certeza, porque vamos falar de Deus, mas é preciso que a gente veja, porque o que é dito ali, a gente precisa passar limpo na Bíblia, para ver se realmente está correto ou não. E quando você pede a Deus discernimento, sabedoria, Ele vai te dar. O valor da busca e do arrependimento. A passagem clássica de 2 Crônicas, do capítulo 7 a 14, atua como um guia atual para indivíduos e religiões, mostrando que a cura para crises sociais e espirituais começa quando o povo se humilha, ora e abandona as práticas nocivas. Lideranças espirituais e reformas. Histórias de reformas lideradas por reis como Ezequias e Josias demonstram como líderes têm grande influência na condução da fé, alertando sobre o impacto de suas decisões na espiritualidade coletiva. Quando você está numa congregação e a palavra transmitida naquele dia, ela confere-se com a Bíblia, é justamente uma liderança que tem o respeito com o bem coletivo de todos que estão ali. Se preocupa com a sua congregação, se preocupa com o seu povo, se preocupa com as suas ovelhas, né? Não quer que as 100, uma se perca, vá em busca da que se perdeu. Então, existe um crescimento espiritual dentro dela, porque o próprio Deus está vendo o trabalho do seu líder, né? E o trabalho dos que é levantado também líderes dentro para uma responsabilidade que foi dada para justamente cuidar dos mais necessitados. As religiões
que transmite a você ensinamento bíblico de acordo com a palavra e não com as dogmas da sua religião, é justamente essa que se aproxima mais de Deus. Porque o que deve ser estudado hoje nas escolas bíblicas dominicais, nas igrejas que têm estudos bíblicos, tem que ser estudado através da Bíblia. Porque ela vai justamente mostrar o que Deus quer de cada um de nós. Aqueles livrinhos, aqueles folhetos, ali muitas vezes ele está direcionado para algumas tendências que a sua igreja tem e coloca sobre normas para cada um que viva. Então a gente tem que viver em comunidade, mas a gente tem que viver em obediência para Deus. E a obediência requer justamente um estudo fino da palavra de Deus para o conhecimento. E a Bíblia, ela nos ensina o que a gente precisa, porque nós estamos dialogando com Deus. A soberania de Deus na história. O livro reforça para os fiéis de hoje que mesmo diante de crises severas, o propósito de Deus continua ativo, oferecendo sempre uma oportunidade para um recomeço espiritual. O livro de Crônicas reforça para os fiéis de hoje que mesmo diante de crises severas, o propósito de Deus continua ativo, oferecendo sempre uma oportunidade para o recomeço espiritual. O mundo em que nós vivemos hoje, existe uma dificuldade muito grande da aceitação do povo a servir a Deus por conta justamente do crescimento desenfreado das religiões sem responsabilidade, sem querer justamente cuidar do ser humano, mas só com interesse material, financeiro, como a gente vê todos os dias aí, né? A religião dentro da política, escarnecendo o que Deus pediu para cada um de nós, que é fazer o idem, levar a sua palavra, o seu conhecimento. Então, tira a credibilidade de muitas boas religiões que ainda existem. E fica a dificuldade do povo acreditar se realmente ali pode-se haver a palavra de Deus de forma correta e trabalhar na vida do ser humano de forma correta. Então é importante que a gente analise e a gente só vai tirar a certeza de que aquela religião A ou religião B, ela trabalha 70% correta com a palavra de Deus, se pesquisarmos, se formos nela, observar o trabalho dela e pesquisarmos na Bíblia. Se nós fizermos como os bereanos, nós vamos descobrir. Mas há necessidade de lermos a Bíblia todo dia, porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. E a palavra de Deus é justamente a Bíblia. E quando você lê a Bíblia e você pede a Deus sabedoria e discernimento, o Espírito Santo te dá. Te dá e você vai passar a entender o que é que Deus quer de mim e de você, né? Uma das coisas que mais Deus quer de cada um de nós é que nós amemos os nossos irmãos, os nossos próximos, né? Não é amar somente quem vive ali naquela igreja, amar. A minha igreja é a melhor do que a de fulano. A de fulano tem esse defeito, tem isso. A minha não. Isso não existe. A gente tem que observar os defeitos em nossa vida e tirar eles, porque quando a gente passa a julgar, a gente esquece que nós também estamos sendo julgados também. Então, o que a gente tem que fazer é amar as pessoas com as suas qualidades que ela tem e os seus defeitos. E deixar com que o Espírito Santo é quem transforma a vida de fulano A e de fulano B. Não sou eu que vou transformar a vida de nenhum amigo meu ou pessoas mais próximas a minha. Não sou eu. Eu tenho que amar ela do jeito que ela é. Orar por ela para que Deus faça a transformação na vida dela que for necessário. Porque Deus conhece a cada um de nós. Deus me conhece por dentro e por fora.
conhece o irmão ali, o meu vizinho, os meus irmãos de congregação, os meus amigos que eu convivo todos os dias, Deus conhece ele por dentro e por fora. Mas quando a gente orar, a gente ora a Deus, né? O nosso compromisso pela manhã logo cedo é agradecer a Deus pela nossa vida. A gente tem que orar também por toda a humanidade e entregar elas na mão de Deus para que Deus possa transformar a vida de cada um de nós para sermos obedientes à sua palavra, segundo a vontade de Deus, porque nós não temos esse poder e a gente não somos julgador de nada. Pelo contrário, nós seremos julgados, sim, pelo tribunal de Deus no último dia, pelos nossos feitos aqui na terra. E aí, se vamos ser absolvidos ou não, vai depender de cada ação de cada um de nós, feito aqui na terra. Porque o que você planta, você colhe. A palavra é bem clara. O que você planta, você colhe. Então vai ser colhido no último dia, quando Jesus voltar. Então que a gente seja obediente aos seus ensinamentos, às suas palavras. Mas o que é que a palavra diz? Diz que diante de todos os problemas naquela época com o povo de Israel, houve reformas. Houve as reformas dos reis. Houve os julgamentos e exílio. E houve a oração de Salomão. As reformas religiosas dos reis Ezequias e Josias. O livro mostra que o declínio espiritual pode ser revertido por meio de ações práticas e corajosas. A purificação do espaço. Ezequias reabriu e limpou o templo que havia sido profanado e fechado. Hoje isso representa a necessidade de limpar a mente e a vida espiritual de influências tóxicas. O que é que acontece muitas vezes, que decepciona tantas pessoas, e às vezes eles se afastam do convívio em que ele estava, porque justamente está faltando o trabalho que Ezequias fez naquela época. O rei levantado por Deus, que reabriu e limpou o templo que havia sido profanado e fechado na época do exílio. O templo foi profanado. O templo que Salomão construiu foi profanado no período que foi o povo de Israel exilado. Mas quando Ezequias foi levantado rei, ele tirou todos os ídolos, tudo que profanava o templo e purificou. Nos dias de hoje, o que é que está faltando nos templos religiosos? É justamente uma palavra com mais fé, com mais avivamento, para que o próprio Espírito Santo comece a tocar no coração das pessoas que se sente mais sábia do que os outros, mais orgulhosas por ter um cargo, achando que está na superioridade daquele que está ali sentado num banco de um templo religioso, e que nós sabemos, como está em Efésios 2, no verso 9, que diz que não é por obras que você vai ser salvo, mas é pela graça mediante a fé. O verso 10 diz que é pelas boas obras. As boas obras, ela começa com humildade e simplicidade. Você reconhecer que é pecador, que não é melhor do que ninguém. Então hoje muitos templos precisam ser limpos. E esse templo, tanto ele se refere ao templo físico, onde você congrega com seus irmãos, como próprio você mesmo.
esse templo é nosso. A nossa vaidade, o nosso orgulho, de a gente se achar mais santo do que outra pessoa, de a gente se achar que estamos já salvos, né? E que vivemos flutuando, não pisando mais nesse mundo, porque a palavra diz que não somos mais desse mundo, então tem gente que acha que vive flutuando. Então, a palavra diz que nós não somos mais desse mundo, mas a gente come as coisas desse mundo, a gente anda no transporte desse mundo. Então, é preciso entender quando a palavra diz que nós não somos mais desse mundo. Nós não somos mais desse mundo porque nós entendemos as coisas que é certo e que é errado. Então, a gente faz as coisas certas para não viver mais dependendo desse mundo. Mas dependemos de forma material, porque somos carne, somos corpo, né? Ainda temos a matéria em nós, precisamos da coisa desse mundo. Mas trabalhamos a parte espiritual para não depender desse mundo em nada. Então é importante que a gente entenda isso. Mas isso não quer dizer que se você tem esse entendimento e você pratica, você é melhor do que aquele que não tem o conhecimento de forma nenhuma. Porque Deus ama os pecadores também. Não ama só a nós. E quando você faz distinção de pessoas, você está muito longe do Espírito Santo. Mas muito longe mesmo. Porque não devemos fazer distinção de ninguém. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Nem aquele que está em cima do púlpito levando a palavra, que é responsável, que é o líder da sua congregação religiosa, ele é melhor do que você que está no último banco da fila lá, de cabeça baixa. Nunca vai ser melhor. Porque quando Jesus estava no alto do templo e abaixo tinha o gasofilase. E chegava aqueles poderosos jogando muito dinheiro no gasofilase para fazer barulhos. E chegou uma senhora, uma viúva, uma única moeda, e ali colocou. E Jesus perguntou aos seus discípulos: quem mais agradou a Deus? E os discípulos disseram que a senhora de idade já e viúva. Então, o que Deus quer de cada um de nós é a simplicidade, porque Ele conhece o meu coração e conhece o teu, certo? E não adianta a gente estar por aí acusando religião A ou religião B, porque quem julga todas as religiões vai ser Deus no último dia. Quem julga aqueles que foi dada a responsabilidade de trazer a verdade e pregar para o povo que não tem o conhecimento a verdade, vai ser Deus. Então a gente tem que deixar tudo isso na responsabilidade de Deus, porque nós somos julgadores de nada. A purificação do espaço em Ezequias reabriu e limpou o templo que havia sido profanado e fechado. Hoje isso representa a necessidade de limpar a mente e a vida espiritual de influências tóxicas. Retorno à palavra. Josias encontrou o livro da lei que estava esquecido. Para a atualidade, o livro alerta sobre o perigo de religiões baseadas em tradições humanas que esquecem suas escrituras fundamentais. Então, é justamente como eu falei, as religiões, ela hoje precisa trazer de volta as igrejas primitivas, que ensinava como deveria viver em obediência e em consonância com Deus. O estudo da palavra pela Bíblia, ele é essencial. As escolas bíblicas são boas, sim, mas ela precisa de uma reforma e voltar às origens antigas, que é a escola bíblica pela Bíblia, trazida pela Bíblia, estudada livro por livro, capítulo por capítulo e versículo por versículo, e debatida dentro com os irmãos e levada para fora para aqueles que precisam também ouvir a palavra de Deus. A celebração da unidade. Ambos os reis convocaram o povo para celebrar a Páscoa, unindo a nação dividida. Mostra que o avivamento real gera comunhão, conciliação e derruba barreira entre as pessoas. Quando a igreja está unida, está todos congregando com o mesmo pensamento, com o mesmo amor, com a mesma sinceridade, ela cresce em espiritualidade e em número. Julgamento e exílio
disciplina espiritual. O fim do livro de 2 Crônicas relata a destruição de Jerusalém e o exílio na Babilônia, devido à insistência da rebeldia do povo e os líderes. Então, meus irmãos, nesta manhã, que nós estamos aqui fazendo um resumo geral do segundo livro de Crônicas, trazendo para os nossos dias de hoje. A igreja, ela precisa muito de um avivamento espiritual. E você só vai encontrar esse avivamento espiritual quando você colocar no seu coração a humildade em saber que você não é nada sem Deus na sua vida e que você não é melhor do que ninguém aqui na terra. Nós somos iguais perante a Deus, tanto o pecador como aquele que busca a palavra, que busca a verdade e a obediência. Então é preciso que a gente aprenda a amar uns aos outros verdadeiramente e não acharmos que somos melhor do que ninguém. Então que esta manhã, essa mensagem, ela seja, durante toda a semana, sirva de reflexão para a nossa vida e que a gente procure conviver em união com todos aqui enquanto estamos com vida aqui na terra. Vamos deixar aqui nesta manhã, estamos chegando ao término do programa e vamos deixar aqui nesta manhã de sexta-feira beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos os nossos irmãos ouvintes do programa, os nossos irmãos católicos e evangélicos. E neste momento vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradeço a Ti, Senhor, por mais uma realização de mais um programa estudando a Palavra de Deus. Que nesta manhã de sexta-feira, esta palavra possa tocar o coração de todos os nossos ouvintes durante toda a semana. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de nós, dos nossos familiares, durante todo o dia de hoje e sempre. E em nome do Teu Filho Jesus, eu agradeço hoje e sempre. Amém. Um bom dia a todos. CYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM, 98,5 MHz, Lagoa de Itaenga, Pernambuco. A voz